isso que a maioria dos americanos coloca inocentemente em seus corpos hoje em dia, e mais alarmante ainda, nos corpos de seus filhos. E não é coincidência que os americanos morram mais cedo do que canadenses, alemães, italianos, japoneses, coreanos, australianos ou a maioria dos países americanos. Qualquer outro país comparável, e nem sempre foi assim até o início da década de 1990. Nossa expectativa de vida era igual ou melhor que a de outros países desenvolvidos. Então, de repente, mais e mais americanos começaram a sofrer de doenças crônicas, de obesidade, câncer, diabetes, doença renal, Alzheimer, doença cardíaca e todos os tipos de doenças autoimunes. Nossa taxa de mortalidade materna subiu para a mais alta de qualquer país desenvolvido no mundo. O mesmo ocorre com a mortalidade infantil. Como o sapo na água que ferve lentamente, não percebemos enquanto ficamos mais e mais doentes. Começamos a aceitar doenças crônicas como normais. Mas agora, em 2024, estamos finalmente despertando para esse cataclismo e nos perguntando: como isso aconteceu? Uma grande parte disso é a nossa dieta. Restaurantes que servem comida contaminada são multados ou fechados. Mas quando é o governo que aprova os venenos em nossa comida, algumas pessoas ficam muito ricas e as toxinas acabam em todos os corredores do supermercado. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Doritos, Cheez-Its, Cap'n Crunch, Gummy Bears. Todo mundo sabe que esses são alimentos processados, então talvez você não se surpreenda ao ver que os ingredientes incluem muitos venenos, incluindo um corante amarelo prejudicial chamado tatrozina ou corante amarelo número 5. O que você pode não saber é que esse corante foi originalmente feito da lama que sobra quando se transforma carvão em coque. É chamado de alcatrão de hulha e eu realmente processei muitas grandes indústrias por contaminação histórica de alcatrão de hulha em todo o país porque é tão tóxico e tão prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos. Um século atrás era apenas um subproduto industrial desagradável que todos estavam tentando se livrar. Descobriram maneiras de se livrar disso. Uma das formas foi asfaltando estradas, mas então um químico britânico descobriu que o alcatrão de hulha poderia ser usado para produzir corante de tecido. E se serve para corante de tecido, por que não para alimentos? Os fabricantes de alimentos começaram a usá-lo para encobrir a descoloração de alimentos de baixa qualidade que queriam vender para clientes desavisados. Naquela época, eles não sabiam que esse corante amarelo, a tartrazina, causa tumores, asma, atrasos no desenvolvimento, danos neurológicos, TDA, TDAH, disrupção hormonal, danos genéticos, ansiedade, depressão, lesões intestinais. Bem, agora sabemos disso. Sabemos disso há décadas, é por isso que a tartrazina é fortemente restrita em outros países. Em alguns países, alimentos com tartrazina têm um aviso de que pode causar TDAH em crianças. Hoje é feita a partir de petróleo, não de carvão. Então, não é uma má ideia adicionar isso aos alimentos favoritos dos seus filhos. Não altera nem o sabor. Esse corante amarelo não está apenas em junk food. Está nos alimentos que consideramos saudáveis, está nas guloseimas diárias das crianças, como pipoca e mac and cheese. Lanche de frutas, está em bebidas esportivas como Gatorade e a chamada água vitaminada. É até adicionado ao caldo de galinha, ao milho, aos picles, à mostarda e ao iogurte. E claro, nossas crianças ficam doentes e nós carinhosamente damos a elas vitaminas mastigáveis que têm, surpresa, tartrazina. E assim o ciclo continua até que as tosses e a asma começam e então você vai pegar um xarope para a tosse. E sim, você adivinhou. Tartrazina, né? Tenho falado sobre a tartrazina hoje, mas esse é apenas um dos pelo menos 100 venenos químicos que nossas agências de saúde permitem nos alimentos das nossas crianças. Posso fazer um vídeo exatamente assim para falar sobre o corante vermelho 40 BHA, BHD, bromato de potássio, produto químico após produto químico e assim por diante. Se apenas um deles pode causar todos esses problemas, imagine o que eles fazem em combinação. Isso nunca foi estudado. Se retirássemos todos esses produtos químicos, nossa nação ficaria mais saudável imediatamente. Teríamos menos dias doentes, teríamos melhor concentração, teríamos menos ansiedade, nossos filhos aprenderiam com mais facilidade, perderíamos peso, teríamos mais energia, teríamos menos tumores e uma vida mais longa. Não é tudo sombrio. Nos últimos 16 anos, o governo baniu 8 aditivos químicos que causam câncer e danos genéticos, asma e muitas das outras condições de saúde, como a tartrazina faz. E sabe o que é interessante? Todos esses 8 passos cruciais para a saúde dos nossos filhos foram dados sob o governo do presidente Trump,
Mas os democratas, que afirmam se preocupar com a saúde, ficaram observando outros países proibirem esses venenos e deixarem nossas crianças doentes, asmáticas, hipersensíveis, hiperativos e deprimidos. Eles deixaram-nos em todas as prateleiras dos supermercados da América. Eles até usaram o seu dinheiro de impostos para colocá-los no almoço escolar dos seus filhos. Assim, seus grandes doadores da indústria alimentícia e agrícola provavelmente lhes deram um aperto de mão dourado e um abraço de muito dinheiro, e seus grandes doadores da indústria farmacêutica provavelmente os ligaram para agradecer também, porque agora vão ganhar bilhões vendendo Adderall, Prozac e inaladores de resgate. Basta.